Olá pessoal, aqui é José Roberto Sanches, eu sou advogado, eu sou professor de Direito também, escrevo no blog Nosso Ambiente Direito. Eu tenho um filho de 10 anos que ontem estava me contando uma história a respeito do javali e da raposa e eu achei muito interessante. A história diz assim, parece que é uma fábula de Esopo, ela diz mais ou menos assim, que o javali estava afiando as presas dele numa árvore e aí chegou a raposa, deu uma olhada para um lado, deu uma olhada para o outro, fingindo assim que estava procurando um perigo, e disse para ele, falou, javali, eu não estou vendo perigo nenhum, por que você está afiando suas presas aí, rapaz? Aí ele respondeu para ela, de fato, você tem toda a razão, não há perigo nenhum, e por isso que eu estou afiando minhas presas, porque na hora que o perigo chegar, provavelmente não vai dar tempo de eu afiar minhas presas, e aí eu já vou estar com elas afiadas. Moral da história, aquele que não se preocupa com o perigo é imprudente 2 vezes. E eu pensando nessa história, eu me motivei a gravar esse vídeo a respeito, de 2 princípios de direito ambiental. Então a gente está tendo essa conversa aqui para falar sobre 2 princípios de direito ambiental que são muito importantes para a nossa vida. O princípio da prevenção e o princípio da precaução. Então esses 2 princípios são muito importantes para todo mundo que estuda direito, mas para aqueles que não estudam também. Para o empreendedor que quer lançar um novo produto, que precisa de um licenciamento ambiental, mas para nós, como seres humanos também, para a gente estar se protegendo de perigos que possam ser lançados contra nós, contra o meio ambiente, que no fundo é contra a própria vida. Esses perigos são contra a própria vida. Bom, o que são então princípios da precaução e o princípio da prevenção? O que são esses princípios? Precaução e prevenção já foram tidos como sinônimos. Se você olhar no dicionário, você vai ver que prevenção e precaução se parecem muito, são até sinônimos no dicionário. Porém, a doutrina de direito ambiental, os escritores de direito ambiental, eles diferem um pouco. Eu creio que o primeiro que bateu forte nessa diferenciação foi um autor chamado Paulo Afonso Leme Machado, que ele falou que existia e existe realmente uma diferença entre ambos. Aí depois a doutrina acompanhou e hoje quase toda a doutrina entende que não são sinônimos, que há uma diferenciação entre precaução e prevenção. Bom, precaução é mais amplo do que prevenção no direito ambiental. Precaução vai atuar naqueles perigos não conhecidos pela ciência, ou seja, aqueles perigos que a ciência ainda não sabe se realmente causam ou não um dano ambiental. Então, a precaução ela vai atuar no perigo abstrato, enquanto o princípio da prevenção ele atua em perigos que são concretos, ou seja, aqueles que são conhecidos pela ciência como causadores de dano ambiental. Então, precaução, não se conhece o perigo. Não se sabe se aquilo causa ou não um perigo. Prevenção, eu sei que aquilo causa um perigo. E há alguns exemplos disso que a gente poderia dar. Por exemplo, precaução. Um novo agrotóxico vai entrar no mercado. Ninguém sabe se ele é ou não cancerígeno. Então, a providência é uma. Prevenção. Um empreendimento imobiliário que vai lançar efluente, vai lançar esgoto numa galeria, ou vai lançar mais esgoto, porque aquela população vai provocar ali mais lançamento de efluentes. Então eu sei que esse daqui causa, e o tamanho até do dano ambiental que ele pode causar. Essa é a diferença. Precaução, não se sabe a dimensão do dano. Prevenção, se conhece a dimensão do dano. Na prática, isso é muito interessante, porque no caso da precaução, no caso do princípio da precaução, o empreendimento não pode ser autorizado, ou o produto não pode ser autorizado. Então, se eu tenho um agrotóxico novo que vai entrar no mercado, se existe um agrotóxico novo que vai entrar no mercado, e esse agrotóxico, ele não há comprovação científica que ele não causa câncer, então não pode esse agrotóxico ser vendido. Ele não pode ir para o mercado. Já o empreendimento imobiliário que lança efluentes, ou lança mais efluentes naquela determinada região da cidade, eu sei o tamanho do dano ambiental, então essa obra pode ser autorizada. Mas aí o dono da obra,
o empreiteiro, aquele que está lançando a obra, ele tem que fazer de tudo, ou melhor, tomar providências cabíveis para que aquela obra minimize, né? Ou seja, os impactos ambientais sejam minimizados por aquela obra, ou seja, ele vai ter que fazer galeria de esgoto, lançar no lugar certo e outras providências. Então, quando se está diante do princípio da precaução, o dano é desconhecido, portanto não pode ser autorizado o produto ou aquele empreendimento. E quando se está diante do período da prevenção, aí essa obra pode ser autorizada e o empreendedor vai ter que minimizar os danos para não destruir, para não causar maiores consequências danosas ao meio ambiente. Tá? Então, no direito brasileiro, tanto o princípio da precaução quanto o princípio da prevenção já entraram nas nossas leis. Nós temos algumas leis aqui do Brasil que já contemplam tanto o princípio da precaução como o princípio da prevenção. Por exemplo, a lei do bioma Mata Atlântica traz o princípio da precaução e da prevenção. Também os dois princípios estão contidos na Lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas, na Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ambas têm os dois princípios nela explicitamente descritos ali. Já na Lei de Organismos Geneticamente Modificados, se encontra apenas o princípio da precaução. Outra coisa importante de se lembrar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu algumas vezes nesse sentido, é que o ônus da prova, ou seja, a prova deve ser feita por aquele que lança o produto no mercado, no caso no princípio da precaução. Então, todas as vezes que estivermos diante do princípio da precaução, o ônus da prova, o ônus de provar que aquele produto não é cancerígeno, é do empresário que quiser lançar esse produto, quiser colocar esse produto no mercado. Não é do Estado. O Estado não vai dizer para ele, olha, será que é cancerígeno? Eu vou provar. Não. Ele, empresário, é que vai ter que provar que o produto dele não causa dano ao ser humano, aos animais, ao meio ambiente de uma forma geral. Tá bom? Legal esses dois princípios, porque eles têm tudo a ver, né, com aquela história do javali. Somos nós, seres humanos, por meio das nossas leis, afiando a nossa presa antes do perigo chegar. Né? Então a gente fica aí essas dicas nessa nossa conversa de hoje a respeito de princípios de direito ambiental, né, para a gente saber que existem dois grandes, importantes princípios que são muito bons, muito interessantes para toda a humanidade, para o Brasil e para todo o mundo, porque afinal um dano ambiental aqui no Brasil ele pode provocar consequências no mundo todo. Muito obrigado porque você ficou até aqui assistindo esse vídeo. Eu peço que você esteja assinando o nosso canal e também colocando o like ou o dislike lá, se você gostou, se você não gostou. E claro, peço também que você esteja deixando um comentário aqui embaixo para a gente poder saber se está no caminho certo, para a gente saber se está te ajudando, porque o intuito desses vídeos aqui é a gente estar tendo uma conversa franca, aberta, direta, sobre direito, né, de uma forma geral. E se você tiver algum assunto também para a gente comentar, algum assunto relacionado a direito ambiental, até a direito penal, que são nossas áreas de atuação, então você pode estar deixando um comentário e se a gente, numa próxima oportunidade, tiver condição, a gente vai estar fazendo um comentário, uma conversa aberta, franca como essa aqui, a respeito do assunto que você deixou. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.